Fala, meus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olha essa casa especial que vocês vão conhecer hoje em detalhes, né, gente? Essa propriedade, pessoal, está localizada na Cidade Alfa, aqui em Eusébio, bem pertinho da capital, no Residencial Ceará 1. Ela possui 337 metros quadrados de área construída e está em um terreno, pessoal, com 457 metros quadrados, bem amplo. E o que se destaca aqui, não tenho dúvidas, é essa fachada super imponente, super contemporânea, linda de verdade, já com projeto luminotécnico aqui na fachada, no ambiente da garagem, no ambiente aqui do acesso da casa. E se você prestar atenção, o projeto ele foi desenvolvido explorando diversos conceitos aqui na fachada. Observe só, tons escuros aqui nessa volumetria, tanto da garagem quanto do coroamento da casa. Repare também o ripado de concreto que temos aqui na lateral do imóvel, juntamente com bastante vidros reflectors aqui, que é nessa pele de vidro, ficou legal de verdade, né, pessoal? Repare, pessoal, todo esse revestimento em forro lambrir, né, que temos aqui no teto da garagem e no teto do pavimento superior ali da varanda de uma das suítes que vocês vão conhecer. E eu quero que vocês observem esses detalhes de acabamento aqui, pessoal. Toda a casa foi revestida através dessa textura da Ibratim, que é uma textura super resistente, e também ela é muito bonita, né? Olha só, outro detalhe também, todo revestimento com essa pedra em porcelanato em tons escuros. Essa daqui é 1,20 m por 1,20 m, olha como ficou legal esse fundo. Tons escuros, pessoal, traz aquele sentimento, sabe de quê? De profundidade. Outro detalhe também que já possui ponto, pessoal, de energia para recarregar veículos elétricos, né? Então você pode colocar aquelas torres e cada vez mais tem sido comum o pessoal fazer o quê? Utilizar energia solar, ter veículo elétrico e recarrega através da energia solar. E falando de energia solar, a casa ela já possui uma geração de energia, então ela vai trazer uma economia de aproximadamente R$ 1.400, R$ 1.500 por mês. Isso eu estou falando agora de dezembro de 2022, né? De acordo com a cotação. E em cada lateral possui os corredores de circulação, né, do imóvel, que dá acesso. Aqui você vai até a área de serviço, por aqui você vai até a área de lazer, mas a gente vai explorar um pouquinho mais em detalhes lá na frente. Olha como ficou legal também, gente, o acesso aqui da casa, ó. Todos os degraus já foram inseridos granitos pretos, né, nas laterais para trazer aquele efeito. É isso aí que traz o cuidado com relação ao imóvel. Tá tendo um ruído, pessoal, aqui tá tendo obras, né, várias casas em construção. Tem um rapaz com furadeira ali, tá colocando aquelas guarda-corpo, né? Eu não sei se tá atrapalhando o ruído do áudio. Se tiver, aguenta um pouquinho que deve já tá passando. Agora, pessoal, olhem isso daqui. Olhem a sensação diferente do acesso dessa casa. É aquilo que eu falo, é uma casa diferente das iguais, sem dúvidas. Toda essa volumetria causada pelo ripado de concreto, esse perfil em LED aqui, ó, super moderno também, fazendo um efeito, né, trazendo um efeito aqui na fachada à noite, no entardecer. Essa propriedade, pessoal, ela se transforma, não foi economizado no quesito da pele de vidro, como eu mencionei. Olhem só, tanto vidro reflector que foi inserido aqui nessa pele. E detalhe, praticamente 1,60 m, cada 1,60 m por 1,20 m aproximadamente, 1,10 m de largura. Então tudo isso, pessoal, é valor agregado, né? Então você percebe o capricho que tem aqui no imóvel. E essa porta daqui, olha só como ela é especial. É uma porta com aproximadamente aqui, pelo que eu estou vendo, 4,5 m, 5 metros de altura. Ela é de alumínio, esse ripado de alumínio, e vamos entrar na casa, né, para vocês conhecerem em detalhes. Gente, olhem só que imóvel especial. E é uma coisa que eu quero que vocês visualizem, é logo isso daqui de cara. Você já visualiza de cara a área de lazer do imóvel que vocês vão conhecer já já. Percebe? Olha como eu fiquei pequenininho ao lado aqui dessa porta, pessoal. Linda de verdade, né? Essa daqui é uma porta diferente das iguais. É aquilo que o pessoal fala, é a porta venceu na vida, né? Essa daqui tá de parabéns, gostei demais desse projeto. E essa propriedade, pessoal, possui 3 suítes no pavimento superior. E eu vou explicar a planta já um pouquinho aqui para vocês entenderem algumas soluções que ela traz. Mas o legal é isso daqui, essa integração entre os ambientes que tem
sido bastante comum em projetos novos, né? Cada vez mais as famílias ultimamente têm buscado isso daqui, essa sensação diferente dentro do imóvel. Olha só, sala de estar, sala de jantar, área da cozinha e na sequência área gourmet. Cada vez mais tem sido exigência, né, das novas famílias que estão buscando casas nesse perfil, é o quê? Sensação de liberdade, o vidro traz esse sentimento, bastante ventilação, bastante iluminação natural e integração entre os ambientes. Então vocês devem ter percebido isso cada vez mais nos últimos projetos. Olha o caso só, antes da gente acessar o coração da casa, olha o caso só dessas esquadrias aqui. Olha a sensação dela. Por mais que você feche aqui e deixe esse ambiente climatizado, e não quero estar utilizando a área de lazer, mas ela, por ser do piso ao teto, nesse detalhe de esquadria, com vidros, né, bem largos, olha a sensação de amplitude e de bem-estar e conforto que traz, né? Agora vamos conhecer o que eu considero o coração da casa, que, pessoal, existe um cantinho desse daqui. E, gente, olha essa bancada gourmet que temos aqui, ó, toda em quartzito. Aqui nessa área daqui vai ser inserido pedras também. Eu só não estou com a definição agora qual é a pedra que vai ser inserida aqui. Olha o revestimento com essas pedras em porcelanato, que, se eu não estiver enganado, é a mesma que tem lá no acesso da garagem, né? Detalhes também aqui em quartzito aqui no acesso da churrasqueira, né, onde vai ser inseridos os espetos, a grelha. Mas esse ambiente daqui, pessoal, ele é composto por aproximadamente, estamos falando de 3 metros por 6, 18 para 20 metros quadrados aproximadamente apenas essa área. Então dá para você botar uns sofazinhos aqui, uma mesa boa, vai ficar muito legal. E a integração que você tem com todos esses ambientes, né? Agora, o que se destaca aqui, sem dúvidas, minha gente, é toda essa área daqui da piscina, com essa hidromassagem que temos aqui. Olha o espetáculo dela, né? Já com projeto de iluminação RGB também. E detalhe, o projeto aqui tem uma queda d'água, né? Vira uma pequena cascata. Estão conseguindo prestar atenção no ruído da cascata? É um ruído super agradável, né? Aquele barulhinho de água relaxa, acalma, faz um bem danado. E isso daqui, pessoal, é para proporcionar experiências. Essa piscina possui 7 metros por 2,30 aproximadamente de largura. Olha o tamanho dela. E um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção é nesse recuo lateral que temos aqui. Perceba que o corredor temos quase 2 metros de largura. Além disso, temos esse outro recuo aqui de área verde. E se você prestar atenção aqui na fachada da casa, dessa fachada lateral, onde tem as varandas das suítes laterais, elas estão bem recuadas com relação ao vizinho. Conseguem perceber isso? Então estamos falando aqui de aproximadamente uns 5 metros, 6 metros aproximadamente de distância para o vizinho. Ainda vai ter o corredor lateral do vizinho, dependendo do projeto, o vizinho vai ficar mais distante ainda. Thales, o que isso significa? Significa mais privacidade, mais conforto para os moradores dessa casa. Então imagine o quão feliz você poderá ser se estivesse morando aqui, estivesse no final de semana aqui. Já imaginou ter assistido a Copa do Mundo numa área dessa daqui, com os amigos, familiares, com as pessoas queridas? Isso daí, pessoal, é valor imaterial. Outros detalhes que vocês devem observar, pessoal, são os acabamentos daqui. Olha só, toda essa lateral, a borda, né, da piscina em granito, são pedras aí com aproximadamente 1,70 m, né, onde ela vai ter as divisões. Ficou muito bonito. Olhem a volumetria que temos na fachada lateral, isso daí é bastante balanço, então isso incorpora mais investimento, agrega valor no imóvel. Ficou muito interessante. E outro detalhe também, lembra que eu falei que tem um misto, né, de diversos conceitos, e o arquiteto ele foi muito feliz aqui em desenvolver esse projeto, que inclusive foi o Paulo André que desenvolveu, inserir também pedras naturais aqui na lateral da casa. Linda de verdade, não é? Então ela se estende tanto daqui do piso ao teto. Olha a identidade que essa propriedade ficou. Sem contar que quem adquirir certamente ainda vai inserir um paisagismo forte, né, aqui na lateral, bastante verde. Então tem diversas plantas que vão trazer ainda mais identidade, mais força para o projeto dessa casa. Olha, por outra perspectiva também, a fachada lateral com bastante ripado de concreto. Olha o contraste, né, do moderno com o rústico.
Legal, tá vendo que combina? Um projeto bem pensado, super feliz. Vamos conhecer aqui mais um pouquinho, gente? Aqui o piso já foi inserido, piso em porcelanato, ok? Porcelanato amadeirado para trazer aquela sensação de elementos naturais para dentro da casa. Olha as soleiras também em granito preto, olha. Esses detalhes que combinam, ó. O detalhe de soleira preta, aqui a coluna que já temos aqui também em tons escuros também, super legal. Esse ambiente aqui, pessoal, é para você colocar umas espreguiçadeiras, curtir, pegar um bronze, é legal de verdade. Nesse ambiente já encontramos um lavabo, olha que lavabo bonito. Prestem atenção nisso daqui, pessoal. Essa daqui é um quartzito também, olha o metal que foi inserido aqui. Vocês sabem o custo de uma torneira dessa? Pesquisa na internet. Uma dessa daqui é aproximadamente uns R$3.500, R$4.000 apenas um metal desse daí. Aqui nessa lateral, gente, já encontramos o corredor que leva ao corredor de serviço, ok? Aproveitando que já estamos aqui. Aqui pode ser inserido grama ou um outro tipo de revestimento drenante. Se você quiser ampliar uma área de serviço mais para cá, colocar uma divisão, colocar uma cerca viva para separar os ambientes do corredor de serviço para o corredor de lazer. Nesse ambiente daqui já encontramos um depósito, olha só. Esse depósito é para você colocar itens da piscina, aquelas coisas da casa, né? Então temos aqui 1,20 m por 1,5 m aproximadamente de profundidade. Aí é você desenvolver um projeto de armários, né? Umas prateleiras para inserir esses detalhes. E a área do chuveirão já foi inserido um outro revestimento, né? Desta vez a pedra ferro. Observe o ralo também, pessoal, aqueles ralos linear, né? Muito legal. Eu vou mostrar uma coisa aqui a vocês, gente, que muitas das vezes passa despercebido, que é o quê? Esse detalhe dessa tampa aqui, esse tampo do maquinário, ele não é tão comum você encontrar, exatamente por custo dele. Apenas um tampo desse daqui é aproximadamente uns R$3.000. Geralmente o pessoal bota um de fibra, um verde, fica tampando e tal. Mas esse daqui não. Você consegue, ó, levantar ele. E uma coisa que você deve observar, que está vendo essas entradas aqui de circulação, na hora que estiver chovendo, para não molhar o equipamento que está aqui, não trazer infiltração, a água cai aqui nesse dreno, passa nesses ralos aqui, ó, e sai pelo cano ali na lateral. Tá vendo que tem um acesso? A água vai por lá e já é escoada tranquilamente. Isso faz com que o equipamento não sofra com umidade e tenha uma durabilidade muito maior, né? Legal de verdade, vale a pena mostrar isso daqui a vocês, que são detalhes diferenciais do imóvel. Outro ponto também que não é tão comum você encontrar é isso aqui. Você deve estar observando, Thales, para uma casa dessa tem que ter, de fato tem que ter. Agora, muitos projetos você acaba não encontrando, sabe o que é? Um simples negocinho que dá um trabalho danado. É isso aqui, ó. Esse pequeno botão para você desligar aqui a hidromassagem. Em muitos casos, para ter economia e menos trabalho, acaba sendo desenvolvido uma jacuzzi, uma hidromassagem, onde esse liga e desliga fica dentro de um tampo daquele para você acionar no maquinário. Então imagine o desconforto, toda hora que você precisar ligar, você tem que abrir um tampo daquele, entrar na casa de máquinas ou ir para um outro lugar para poder acionar, né? Então são esses pequenos detalhes, pessoal, que fazem muita diferença. Olha essa integração por outra perspectiva, né? Logo aqui você percebe o pé direito duplo da sala de jantar, pé direito duplo visual aqui por cima da sala de estar, né? Mas esse ambiente aqui é o ambiente da cozinha. Preste atenção aqui no espaço dele, tem aproximadamente 4 metros por 4. Estamos falando aqui de 12 metros quadrados, somente o espaço da cozinha. Toda a bancada também em quartzito. Olha o metal que foi utilizado aqui, pessoal. Essas torneiras especiais, super modernas, né, também. São metais nobres, então é um diferencial aqui da casa. Nesse outro ambiente, encontramos uma área de despensa. Olha o tamanho dessa despensa. Tem 1,5 m de profundidade por 1,10 m, 1,20 m aproximadamente de largura. Dá para colocar muita coisa aqui. Se quiser também fazer uma outra ilha aqui, se achar interessante, móveis projetados para fechar, aí o arquiteto vai desenvolver de acordo com a necessidade da próxima família, né, que venha morar aqui. Chegamos na área de serviço, né? Olha só que legal. A área de serviço também bem generosa, bem ampla. Tem aproximadamente
1,20 m, 1,30 m de largura por 2,20 m de comprimento. Dá para colocar bastante armário aqui também. Temos um quarto para funcionário que está aqui, que está fechado, tem alguns itens aqui da obra. E aqui chegamos no banheiro de serviço. Olha que banheiro generoso também, bastante amplo, né? Aí basta colocar ali um box que já fica bem legal. Por aqui, gente, chegamos novamente nas vagas da garagem. Olha só como já está pertinho. Outro detalhe também, o recuo. 2 metros de largura e também tem o recuo lateral aqui para o vizinho. E toda essa área daqui, pessoal, é feito com a textura da Ibratim, aquela textura especial que eu já expliquei, que alguns imóveis especiais têm recebido ela. É praticamente 4 vezes mais cara do que uma textura comum utilizada em diversos imóveis. Agora, pessoal, eu quero explicar para vocês o seguinte: a propriedade possui 3 suítes plenas no pavimento superior e aqui embaixo não está com suíte. Por quê? Vou explicar isso daqui para vocês agora. Esse ambiente daqui, ele pode ser um ambiente que seja um escritório, uma área gourmet, um barzinho, uma adega. Pode ser feito diversos itens, diversas soluções para a sua casa. Então isso vai depender exclusivamente da família. Então, caso a família precise ter uma suíte de fato aqui no térreo, o que é que deve ser feito? Fechar aqui com parede, ó, nesse ambiente, fechou, ou colocar vidros, né? Tem diversas soluções que colocam esquadrias de vidros do piso ao teto, fosca com a cortina por trás. Então tem diversas soluções para trazer um charme maior para casa. E o arquiteto, meu amigo, ele vai desenvolver isso com muita facilidade, tenho certeza. Aí já encontramos um banheiro, tá vendo aqui, ó, um banheiro social aqui no pavimento inferior, que caso seja transformado numa suíte, é possível fazer dessa maneira. Outro detalhe também, aqui nessa área daqui embaixo da escada, dá para você inserir também diversas soluções. Pode fechar aqui, fazer aqui um mini gabinete, um escritório, uma pequena estação de trabalho ou uma mini biblioteca, alguma coisa do tipo, dá para você fazer aqui também, desenvolvendo um projeto ou até mesmo um bonito jardim artificial aqui por trás, botar um aquário marinho, tem diversas soluções que você pode utilizar nesse espaço. E nessa porta de cá, pessoal, ele está um ambiente apenas seco, sem nada projetado. Por quê? Caso a pessoa transforme ali numa suíte, pode inserir um banheiro aqui de fato, ficar nesse ambiente, um banheiro para acesso da sala de estar à sala de jantar, levando em consideração que temos o banheiro ali na área gourmet, ok? Então já ficou definido aqui essas soluções. E um ponto muito interessante também que essa casa você pode desenvolver, caso você não queira trazer um banheiro para cá, você pode também fazer um elevador, porque essa comunicação ela tanto sobe por aqui quanto a comunicação lá em cima, que tem um outro espaço igual a esse daqui. Então você pode inserir um elevador, é possível projetar um elevador de acordo com o projeto estrutural dessa casa. Outro detalhe que muita gente pode não ter observado é o que? Essa porta. Essa porta daqui é uma porta coringa, que a gente chama. Reparem só, já foi feita a textura da Ibratim, que é a mesma que está na casa, né? E aqui está na vaga da garagem. Olha como ficou legal. Em alguns casos o pessoal coloca a porta, acaba deixando a porta branca, a porta preta e fica tendo muito contraste, né, com o projeto da casa. Nesse cenário não, já foi feito na porta, ela ficou oculta, né? Deixou ela bem suave, que você praticamente se passa rápido aqui, você nem presta atenção que isso aqui é uma porta. E da garagem você já acessa toda a sala de estar, mesmo sem ser a porta principal da propriedade, né? Legal de verdade. Outro diferencial aqui da casa, gente, que eu quero que vocês observem, como vocês já perceberam, tem bastante vidro no projeto. Mas olha lá em cima o que encontramos. Iluminação natural também através de clarabóia. Legal de verdade, né? Todo esse paredão de vidro que temos aqui, essa pele de vidro, traz um charme à parte aqui para o imóvel. Agora, essa escada aqui, pessoal, ficou um charme à parte. É um ícone também dentro da casa, porque ela tem uma experiência diferente para você subir e descer o pavimento. Para muitas pessoas é apenas uma escada, mas não é. Primeiro ponto, a perspectiva que você tem aqui através dessa pele de vidro. Olha o visual que você tem. Você está olhando o céu. Isso aqui é um quadro, pessoal. É praticamente um quadro. Olha só a perspectiva que temos aqui.
ponto positivo para o imóvel. Aqui as pedras que foram inseridas, essa daqui é o quartzito Blue Moon, se eu não estiver enganado, essa daqui, olha como é bonita, né? Bem diferente, já tem um projeto de iluminação aqui para segurança, né? da escada. E aqui você já tem um visual para o condomínio, por hora ainda não tem casas aqui na frente construídas e dá para você visualizar ali a Serra de Maranguape também, muito bacana. Aqui no pavimento superior temos as 3 suítes, como vocês já sabem. Olha a perspectiva, eu gosto de mostrar por todos os ângulos a propriedade, né? Bastante iluminação natural. E aqui, gente, temos o visual para o pavimento inferior, que é a ala da sala de estar, né? Olha só, ficou muito bacana. Vamos acessar aqui. Aqui, como eu havia mencionado, nessa área daqui está para uma rouparia, né? Ou um depósito aqui do pavimento superior, botar malas, algo relacionado. E você pode futuramente, se achar interessante, utilizar essa parte daqui para colocar um elevador, né? Então, ela se comunica com o pavimento térreo. Essa primeira suíte daqui, eu quero explicar um negócio para vocês. A casa, ela é poente, o sol se põe ali, nasce lá atrás. E a ventilação do quarto, da casa, ela vem daqui de trás. Então, o que é que acontece? Qual foi a solução para essa suíte aqui que está para o lado poente, né? Além, é claro, de já ter essa esquadria do piso ao teto, essa varanda gostosa, bem ampla também. Dá para você botar uma rede aqui, já tem inclusive os pontos de rede, ó. Os pontos de rede, pessoal, não é os pontos de internet não, é ponto para instalar realmente a rede. Olha a perspectiva que temos daqui. Outro detalhe também, os vidros reflectam da varanda. Peitoril aqui todo em granito preto, tanto nessa área quanto nessa área também. Olha o que é a identidade do imóvel, pessoal. Pedra-ferro também aqui, ó, nessa lateral. Percebe que o imóvel todo se comunica, textura também da Ibratim, olha só, ficou muito especial, né? Mas o ponto-chave está aqui, gente, quero que vocês observem isso. Tá vendo aqui? A circulação de vento que tem para cá. Então o vento ele cruza. Aqueles plásticos ali, na verdade, a gente deixou ali para quê, Thales? Para o pessoal ter a percepção da ventilação que está entrando aqui no quarto através dessa solução. Legal de verdade, né? Isso que é um projeto bem pensado, minha gente. Aqui chegamos no banheiro, com um quartzito também na bancada, porcelanato nas paredes, nicho também em quartzito. E outro detalhe, que a água daqui é através de boiler, né? De boiler solar para aquecimento de todos os chuveiros da casa. E os metais utilizados são de monocomando. Nesse ambiente aqui, pessoal, é um ambiente destinado a um estar íntimo, né, da família, onde ela pode colocar um sofazinho, TV, deixar uma área mais intimista para você assistir uma televisão, assistir um filme, algo relacionado, caso você não queira fazer uma sala de TV lá. Então, diversos imóveis que eu já entrei, muitas das vezes a família tem a sala de TV aqui, mas não tem na sala de estar, conforme a gente está acostumado na maioria dos imóveis, né? E aqui chegamos nas outras 2 suítes, suíte master, que é a principal ali na frente, temos a segunda suíte. E, gente, olha só, são 3,5 metros por praticamente 4, mais a área do closet, mais o banheiro aqui foi super bem explorado. Olha só, são quase 3 metros de comprimento por 1,60, 1,70 de largura, com o mesmo padrão de acabamento do anterior. Agora, pessoal, o que se destaca aqui, sem dúvidas, foi explorar com essas esquadrias premiums. São esquadrias slim, ó, se você prestar atenção, do piso ao teto, em todas as esquadrias que você encontra aqui na casa, né? Fácil, deslize também, bem suave, muito legal. E aqui, gente, é aquele ponto que eu queria mencionar para vocês, é o quesito da distância entre você, aqui o seu quarto, e a casa do vizinho, né? Então, quando tiver um vizinho aqui, ele vai estar aproximadamente a uns 10 metros de distância à parede do vizinho. Então, esse é um grande diferencial do projeto dessa casa. Vamos conhecer aqui a suíte principal. E, pessoal, é imensa essa suíte daqui. Prestem atenção. Ela tem aproximadamente, juntando closet, estar íntimo, banheiro, varanda, aproximadamente 50 metros quadrados. Somente nessa área daqui, pessoal, estamos numa área com aproximadamente 22 metros quadrados. Olha o que se destaca mais uma vez, é isso daqui, ó. É explorar essas esquadrias de boca larga. Olha só que legal. Quando eu falo questão de acabamento de imóveis de alto padrão, é realmente extremamente necessário, né? E mais uma vez, gerando aquela percepção
da distância, porque aqui estamos em cima daquela área da volumetria da lateral da fachada, né? Ao lado da piscina, para ainda ter o corredor e ainda chegar no lote do vizinho. Outro detalhe também que o proprietário aqui caprichou muito, que é umas coisas que muita gente não mostra, pessoal, que é o quê? Tá vendo aqui esses vidros? Esses vidros eles são laminados e são vidros também temperados. Olha só, tá vendo a resistência? Então isso daqui, gente, é segurança que você vai ter na sua casa. Alguém bateu sem querer, alguma coisa, não vai trincar, até mesmo machucar uma pessoa. A mão foi doendo agora, depois que eu fiz isso daqui, pense. Chegamos, minha gente, no banheiro. O banheiro, por sua vez, o mesmo padrão de acabamento do anterior, bem generoso também. Muita gente fala, ah, faltou uma hidromassagem, faltou uma banheira. Gente, se eu lhe falar que a maioria das casas de alto padrão que a gente comercializa, as famílias não buscam ter uma banheira dentro do banheiro. Quer curtir a área de lazer, quer curtir a hidromassagem lá fora, uma piscina gostosa, uma área de churrasqueira e não ficar dentro do banheiro para curtir uma hidromassagem, né? Sobre o closet, aqui eu posso dizer, é um closet, viu pessoal? Aproximadamente 1,40 m, né, por 8. Então tem muito espaço aqui para você colocar muito armário, climatizar também. Ponto positivo para o imóvel. Aqui embaixo você já sabe, tem todas as informações e o valor do imóvel. Um cheiro, fique com Deus e quem sabe você não vai ser o próximo morador dessa casa. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!